Nossos filhos são espíritos. Nossos filhos são os filhos de Deus, emprestados aos nossos cuidados durante um tempo mais ou menos longo na terra. Quando pensamos nisso, nos vem à mente a razão pela qual a divindade situa esses filhos junto a nós, porque ele coloca seus filhos junto a outros filhos que estejam há mais tempo na encarnação. Existem razões ponderáveis, bastante plausíveis, para que recebamos por parte do Criador um ou mais de seus filhos sob os nossos cuidados. Isso nos leva a pensar o que é que Deus quer de nós com relação a esses filhos. Sem qualquer dúvida, qualquer de nós que chega à Terra para uma nova existência, uma nova experiência ou, se quisermos, uma nova encarnação, vem com o propósito de evoluir. Como um aluno que vai cada dia à classe, cada dia volta à escola para ir complementando o aprendizado. Ninguém consegue fazer o aprendizado de um curso inteiro numa única aula, num único mês, num único semestre, nem num único ano. Por isso, quando olharmos para os nossos filhos, é bom que tenhamos essa percepção de que eles são nossos filhos biológicos porque lhes demos um corpo físico. Mas, em realidade, são filhos de Deus como nós. Vieram do grande Rei, do grande Pai, do Senhor do Universo. Como não chegamos à Terra zerados, muitos chegamos cumulados de tormentos, de angústias, de problemas trazidos de outras existências, de fobias, crimes que precisamos acertar com a consciência. Nossos filhos, de igual forma. Muitas vezes são crianças inteligentíssimas, espertas, cheias de brilho, de viço, capazes de captar rapidamente tudo quanto lhes ensinamos e às vezes coisas que não lhes ensinamos. O lado intelectual está maravilhoso, mas o que aprendemos dos bons anjos, dos espíritos guias, é que a maior parte dos nossos filhos vem à Terra para ajustar exatamente o que lhes faltou no passado, o lado moral, o lado espiritual, o lado ético. Muitos deles têm muita facilidade para aprender tudo o que diga respeito ao intelecto. Rapidamente aprendem música, tocam instrumentos de ouvido, aprendem a cantar, são bailarinos, jogar, praticar esportes dos mais variados, tudo eles aprendem com muita facilidade. No entanto, há um lado que relutam sempre. É o que se relaciona com as coisas de Deus. É muito comum que as crianças reajam e não queiram ir ao centro espírita. Caberá aos pais não forçá-las de modo violento, mas persuadi-las a partir de vários recursos para que elas passem a gostar de participar dessa vida social religiosa da família. Não sabemos, em realidade, de onde vêm nossos filhos. Jesus Cristo estabeleceu, ao conversar com Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer. Não sabemos, dessa forma, de que realidades vêm nossos filhos, nem para que realidades eles vão. Por causa disso, imperioso levá-los para a experiência e a vivência da fé religiosa. Essa religião que nos nutre, que nos faz pessoas felizes, é a que ofereceremos aos nossos filhos. Não importa se, mais tarde, quando se tornem independentes, eles mudem de crença, mudem de religião, adotem outro sistema filosófico de crer em Deus. Enquanto estiverem sob nossos cuidados, enquanto forem nossos dependentes, nós os levaremos para aquele ambiente, aquele espaço de crença, de cultivo das ideias divinas que nos faz felizes. Será importantíssimo que verifiquemos nesses espíritos, nesses nossos filhos, seres que precisam urgentemente dessa luz religiosa. Tenhamos em mente que eles, essencialmente, são os filhos e filhas da vida por si mesma, como disse o poeta Khalil Gibran. Em linguagem religiosa, eles são os filhos de Deus emprestados aos nossos cuidados para que os possamos reencaminhar. Quando falamos em levar os filhos para a vida religiosa, é porque cabe aos pais redimensionar a vida desses filhos. Natural termos em mente que encaminhamos nossos filhos para Deus por diversas estradas. Eles deverão aprender a estudar, aprender a aprender. Deverão ser boas pessoas, honestas, dignas, mas, fundamentalmente, aprenderem a manter contato com o Pai Criador. Aprenderem a se elevar através do pensamento, a desenvolver dentro de si a oração, a ter mais confiança nos poderes sublimes da vida. Isso tudo é uma riqueza incomensurável que, como pais, podemos colocar na alma dos nossos filhos. Porém,
Quando falamos em dar uma religião aos nossos filhos, é importante que não os transformemos em pessoas que se habituam a irem ao templo como quem vai ao clube social. Primordial que cultivemos neles a alma da religiosidade, aquela reverência profunda e honesta ao Criador da vida. Vale a pena levar nossos filhos para essa religião amadurecida, cujos princípios estejam assentados nas leis da natureza, para os quais as descobertas e as vozes da ciência sirvam de reforço, de embasamento, de instrumentalização. Saber que nossos filhos são espíritos nos ajuda muito nessa proposta de orientá-los para o bem. Jamais apresentar a eles os maus exemplos de nossa conduta ou apresentar-lhes como bons exemplos os maus exemplos dos outros. Levar nossos filhos a entender que o mau exemplo de alguém jamais deverá ser seguido por nós, por mais que esse alguém nos seja próximo, familiar ou pessoa amiga. O erro não pode servir de padrão para nossas vidas. Verificaremos, dessa forma, que o sentimento religioso é vida, e como Jesus Cristo nos veio dizer, que nos trouxer a vida abundante, será sempre importante vivenciar junto aos nossos filhos esses princípios que queremos que eles aprendam e igualmente vivenciem na sociedade. Será um valor, um tesouro, uma herança que jamais perderão. Dessa maneira, investamos na instrução religiosa, levemos nossos filhos ao templo, ensinemos-lhes a prática da oração. Levemo-los a vivenciar a prática do amor, a resistência ao mal, as tentações do mal, a todas as intempéries morais que abatem sobre a terra, que se abatem sobre a terra. Para isso, não basta frequentar o centro espírita. É preciso ter aprendido a verdade ensinada por Jesus Cristo, essa verdade que nos eleva, nos amadurece, nos transforma em pessoas de bem. E que desejamos converta, igualmente, em homens e mulheres de bem, aos filhos que tanto amamos. A religião não deve ser uma arma, uma esgrima com a qual digladiamos com os outros. Jesus Cristo não pode ser transformado numa muralha divisória entre as criaturas. Jesus terá que ser um toldo de unidade, de fraternidade. Por isso, será fundamental que trabalhemos com nossos filhos a importância da vivência do bem. Se somos cristãos, devemos ter em Jesus Cristo o nosso modelo, o nosso padrão, o guia da humanidade. Somente a partir dos seus ensinamentos conseguiremos entender que o sentimento religioso é um sentimento de vida e ele, que veio para que tivéssemos vida em abundância, certamente veio nos ensinar a viver uma religiosidade que, de fato, nos colocasse nos caminhos que nos endereçassem ao nosso Criador. Eduquemos nossos filhos sob todos os aspectos, mas principalmente ensinemo-los a buscar no íntimo de si mesmos a figura do nosso Pai Celeste.